Cumprimento você, a senhora, o senhor, com bom dia, na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo os quilos da cruz. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, escrito pelo evangelista Marcos, capítulo 10, vou ler do versículo 17 até o 21. Dizem assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Hoje é 25 de agosto de 2022. Santíssimo, poderoso, grande e único Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui estou em oração, quero te agradecer por esse momento. Te apresento essa pessoa que está me ouvindo, a família dessa pessoa, a minha família, a minha vida. Te apresento também o Dr. Frederico, de Saúde, Vitória, aquele nosso amigo, Pai. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse título dizendo os quilos da cruz. Hoje eu quero falar de cruz. Não a cruz, né, que a gente vê aí do crucifixo das pessoas, não aquela cruz da parede da igreja, a cruz do rosário, nem a cruz mesmo de madeira ou de metal. Eu quero refletir com cada um de vós sobre o peso da cruz invisível. A cruz que a gente não vê, que não é palpável, porém ela é real. Quantos quilos tem as nossas cruzes? Cada um de nós temos a nossa cruz de uma forma individual. A primeira cruz, estou falando aqui a título de história, foi ali observada, segundo a história, na Caldeia. E essa cruz, ela passou a existir naquele lugar em homenagem ou fazendo referência a um deus que ali aquele povo adorava, o deus chamado Tamuz. Por isso que a cruz é essa cruz que eu estou me referindo em forma de T. A cruz que Jesus foi crucificado, né? Porque nos dias de Jesus havia pelo menos 4 tipos de cruzes. Eu não vou mencionar aqui porque isso não é assunto nosso. Então, a cruz é coisa de muito tempo. E era exatamente um instrumento de tortura para ser julgado ali pessoas meliantes, que a gente chama hoje, e também até políticos da época. Bom, a cruz de Jesus, eu fiz questão de estudar sobre esse assunto, claro que é somente algo parecido, aproximado, não é uma coisa assim que podemos afirmar categoricamente, mas aquela parte de cima da cruz que Jesus carregou, que fizeram aquela cruz para ele ser crucificado, aquela parte chama-se patíbulo, aquela parte pesava aproximadamente 30 quilos, e foi exatamente aquela parte que Jesus carregou na sua via crucis, né? Aquela via dolorosa. E, segundo alguns cálculos de alguns historiadores, foi mais ou menos entre 900 e 1.500 metros que Jesus carregou aquele patíbulo de 30 quilos, quase o peso hoje de um saco de cimento, né? E aí a gente sabe que Jesus teve o auxílio, né, daquele homem de Cirene, o Cirineu, que na verdade foi constrangido aquele homem para carregar aquela parte do caminho à cruz de Jesus, porque os soldados romanos temiam que Jesus morresse antes de ser ali visto
naquele lugar que seria ali ele crucificado, que era no Monte Calvário, né? Bom, esse texto aqui que eu escolhi como base é um texto muito conhecido para quem lê a palavra de Deus, a Bíblia. Era um homem que desejava possuir tudo. Era um homem rico, tinha muitas propriedades, né? Muitas fazendas. E ele chegou junto de Jesus, já começando a elogiar Jesus, né? Ô, bom mestre, ô, camarada. Como que se Jesus fosse assim, dar um desconto para ele, né? Ah, tá, você está me elogiando, você é rico. Como tem muitos pastores que fazem isso hoje, né? Não são todos, mas tem muitos pastores que, né, fazem essa acepção. Ah, você tem dinheiro? Vem para cá que a gente dá um jeito de te perdoar, né? Aí ele pergunta para Jesus, mesmo assim, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Versículo 17. Aí Jesus responde, por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Bom, aí segue, né, o que Jesus disse para ele, tu sabes os mandamentos, falou de adultério, falou de não matar, falou de não furtar, né, falou de falso testemunho, falou de defraudar alguém, falou também para honrar o pai, honrar a mãe, coisas aqui que, nesses mandamentos, né, a gente sabe que muitos de nós não cumprimos, né? Muitos deles. Mas tem que ser assim, tem que cumprir, tá? Para poder herdar a vida eterna. Aí ele diz, responde para Jesus, ah, mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. A impressão que eu tenho aqui é que esse homem já era um homem já tipo de meia idade, talvez até uma pessoa mais madura, porque ele recorda aqui da mocidade dele, quando ele era jovem. Eu guardo esses mandamentos. Aí Jesus olhou para ele e diz o texto que Jesus olhou para ele com amor. Jesus sempre ama a todos. Aí disse, falta-te uma coisa. Tu tens guardado muita coisa aí nos mandamentos, mas falta uma coisa ainda. Aí Jesus diz, vende tudo que tens e dá aos pobres. Eita, mexeu no tesouro do homem, né? No bolso. E terás um tesouro no céu. O homem estava querendo somente entesourar riquezas aqui. Jesus está falando de um tesouro, de uma riqueza bem mais profunda, uma riqueza eterna que é no céu. Aí ele diz, e vem, agora a parte que quero falar sobre a cruz, e toma a cruz e segue-me. Depois de fazer tudo isso que Jesus disse, cumprir os mandamentos, no caso do homem aqui, desfazer dos seus bens materiais, ajudar os pobres, a parte que eu acho que, para mim, é a mais difícil, é carregar a cruz. E cada um de nós temos as nossas cruzes com os seus pesos, respectivamente. Talvez a minha cruz seja mais pesada do que a sua, mas para mim ela é pesada, entendeu? E talvez seja o contrário. A sua cruz seja uma cruz muito pesada para você carregar, que talvez para mim não seja. Está entendendo como é que é? Qual é o peso da tua cruz? As nossas cruzes, gente, ou o peso da nossa cruz, são os nossos problemas, as dificuldades do dia a dia, além da grande dificuldade, do grande desafio que é abandonar o mundo e seguir a Cristo de uma forma fiel, como manda a sua palavra. Não é fácil ser crente, não. Crente fiel, né? Ser crente de qualquer jeito é tranquila, de boa, como diz o povo. Mas a cruz, o peso dela está inserido em todas essas coisas que eu acabei de falar. Problemas, a nossa trajetória espiritual, que é a gente negar-se a nós mesmos, né? Aquilo que a gente acha que tem direito, a gente negar para o nosso corpo. Enfim, tudo isso é o peso da cruz. Então, hoje quero deixar essa breve palavra para nós, falando sobre os quilos da cruz. Será que a minha cruz pesa 30 quilos? A tua pesa quanto? 1000 quilos? Não importa. Para mim é pesado de todo jeito, para você também, para a senhora e para o senhor. Ótimo dia a todos. Servo de Deus, Gessé.